Provérbios para hoje. Sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. O temor do Senhor. Provérbios 1, verso 7 diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muitas pessoas, quando ouvem essa expressão temor do Senhor, imediatamente são levados a pensar na palavra medo, fobia. E não é exatamente esse o conceito, embora, evidentemente, envolva, sim, o receio, o medo que deve preservar o mortal diante do imortal. Mas às vezes temos a tendência de entender as coisas dessa forma. Mas o fato é que não é para termos medo de Deus, como temos medo de coisas. É um medo diferente. Pois Ele nos criou para o seu deleite, para que vivêssemos a gozar de uma íntima comunhão com Ele. Na medida em que crescemos no amor, a Bíblia diz que o perfeito amor, ele afasta o medo. Ele próprio define o temor em sua palavra. Lemos isso em Provérbios 8:13, dizendo assim: O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Está aí um conceito bem evidente. Não é um receio das punições de Deus, mas um aprendizado de como aborrecer o mal. Isso significa ter permanentemente para com o pecado a mesma atitude que Deus tem. Eu achei riquíssima essa observação de Joy Dawson em seu livro Intimidade com Deus no Temor do Senhor. É ter uma atitude de aversão. Quanto mais estudamos na Bíblia a santidade de Deus, mais percebemos a extensão do ódio de Deus ao pecado. Quanto mais a gente adotar a mesma atitude de Deus em relação ao pecado, mais nós vamos compreender o que realmente significa temor de Deus. Joy Dawson continua dizendo: o temor do Senhor deve primeiro gerar em nós a mesma atitude que Deus tem para com o pecado, ou seja, aversão, asco, ojeriza, né? O temor do Senhor acha-se estritamente ligado à obediência. É na obediência aos mandamentos de Deus que nós expressamos temor a Ele. O temor do Senhor se evidencia em nossa vida através de uma obediência total, imediata e cheia de alegria. Essa obediência bíblica é assim, menos que isso. Segundo a própria Joy Dawson, é desobediência. A expressão que a Bíblia usa escolhe para articular a ideia do temor do Senhor, segundo Eugene Peterson, trata-se de um termo muito comum para um modo responsivo e apropriado de vivermos diante de Deus como Ele é, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que, indo além de Joy Dawson, que fala sobre termos a mesma atitude de Deus para com o pecado, Eugene Peterson está lançando aqui a ideia de que é um modo de vida, como nós vivemos respondendo o agir de Deus em nós. Desta forma, então, demonstramos o temor de Deus na medida em que respondemos afirmativamente e crescemos no amor para com Ele, na obediência aos seus mandamentos. Nenhum dos sinônimos em nossa língua, seja inglês, seja português ou mesmo alemão, parecem adequados para traduzir essa expressão. Falta-nos o impacto dessa expressão, temor do Senhor. Rudolf Otto, que é um teólogo alemão, ele estudou isso, analisou de perto e pensou como poderia expressar isso. E ele usa então a expressão numen ou mysterium tremendo. É a admissão de que diante de Deus nós estamos diante de alguém que não podemos jamais compreender plenamente. Que todo conhecimento que tivermos ou toda atitude que tivermos diante dele sempre será menos do que aquela apropriada. Por isso, ele também não encontrou na língua alemã nada que pudesse traduzir plenamente a ideia de temor do Senhor. E apesar de sua proeminência, essa expressão não é de uso amplo entre os cristãos. Às vezes as pessoas são levadas a pensar que podem amar Deus sem temer Deus. É necessário que primeiramente aprendamos a temê-lo,
para que depois cresçamos e cheguemos a um ponto de poder dizer tranquilamente que o amamos. A palavra temor parece fazer-nos começar com o pé esquerdo, né? Os gramáticos tentam resgatar e tal, e expressam o seguinte: essa é uma expressão justaposta, um sintagma. As três palavras, elas estão ligadas formando um conceito. Não dá para você entender esta palavra somando elas, como se pegasse assim, temor, mais dor, mais Senhor. E aí, a partir da análise, né, uma análise gramatical, sintática, nós pudéssemos chegar ao que é isso. Não é assim. Na verdade, é um recurso analítico que serve só para a gente desviar-se do rumo certo. Quando deixamos que o contexto bíblico, e aí está o grande segredo que Eugene Peterson lança para nós, onde o temor do Senhor aparece, o que ele tem a nos ensinar, é o que queremos ver nessa reflexão. Quando deixamos o contexto fornecer-nos as condições para entendermos, nós vamos descobrir o seu significado mais próximo, que é um modo de vida no qual sentimentos e comportamentos humanos são amalgamados com o ser e a revelação de Deus. Como expressei, né? Temor do Senhor para mim tem a ver com você nunca, em hipótese alguma, pensar, falar ou agir, né? Também sentir, evidentemente, sem considerar Deus na sua realidade. O que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor? Vamos olhar assim de uma maneira muito enfática nesses versículos aqui da literatura sapiencial. O temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. E aqui nós falamos, é uma relação dupla aqui que ele está colocando como sinônimo, né? Um paralelismo. Temer a Deus é algo sábio. E apartar-se do mal é algo que traz a nós um entendimento do que realmente significa o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio, é de onde emana a sabedoria. Revelam prudência todos que a praticam. Todos que vivem no temor do Senhor revelam prudência. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não há como você crescer no conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, sem que você aprenda primeiramente a temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Sabedoria, prudência, temor do Senhor são elementos que continuamente estão de mão dadas no texto da literatura sapiencial. O testemunho do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Isso aqui é muito significativo, né? Queremos vida. É no temor do Senhor que nós vamos encontrar vida abundante. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Russell Norman Champlin, em seu comentário bíblico, ele fala sobre o temor do Senhor e apresenta verdades a respeito deste temor. Deus é o apropriado objeto de nosso temor. Acima de tudo, devemos temer a Deus. Deus é o autor desse temor, é Ele que, por sua revelação, faz com que nós o temamos primeiramente. O temor do Senhor é um tesouro para os santos. O temor do Senhor também é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. O temor serve como uma força santificadora, porque tememos a Deus, buscaremos uma vida de santidade. O temor de Deus é um mandamento, nos é ordenado. Temam ao Senhor. É bem claro e taxativo nas Escrituras. E o temor do Senhor é inspirado pela própria santidade de Deus. Nós vemos como Isaías, diante da revelação gloriosa de Deus, ele teme e percebe que a santidade de Deus o inspira a ter temor de Deus. A grandeza de Deus, ao contemplar as maravilhas de Deus e seu caráter perfeito, nós somos inspirados também a temê-lo. É a bondade de Deus que nos leva a temê-lo. E o temor a Deus conquista o perdão divino. As admiráveis obras de Deus nos inspiram também a temê-lo. Seus juízos, quando nós vemos nas Escrituras como Deus foi severo com Sodoma e Gomorra, com os pré-diluvianos, nós somos inspirados a temê-lo.
O temor de Deus é algo necessário como parte da adoração ao Senhor. Somente quem aprende a temer a Deus conseguirá adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade, como disse Jesus. Faz parte do serviço a Deus que prestamos a Ele temê-lo. O temor a Deus inspira os homens a um governo justo, porque sabem que se governarem injustamente, Deus vai trazer a juízo. O temor de Deus é uma influência aperfeiçoadora. As Escrituras nos ajudam a compreender o temor de Deus. Ali está diversos exemplos do que fazer e o que não fazer e como Deus age em relação às nossas ações e reações. Aqueles em quem há o temor de Deus, estes agradam ao Senhor. Deus se compadece daqueles que o temem e eles são aceitos por Deus. Recebem sua misericórdia, eles aprendem a confiar em Deus, afastam-se do mal, é um efeito natural de quem teme ao Senhor. Têm comunhão com pessoas dotadas da mesma atitude santificadora, porque quem teme ao Senhor quererá viver com outros que também temem ao Senhor, porque ele está evitando o mal. E o mal não é evitado por aqueles que não temem ao Senhor. Deus cumpre os desejos daqueles que o temem. Então veja, se você tem planos e projetos, aprenda. Tema ao Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. A vida daqueles que temem ao Senhor é prolongada. Devemos orar a fim de receber o temor do Senhor. Pedir, Deus, enche-me com o teu temor. O temor de Deus é exibido numa vida cristã autêntica. Quando nós vivemos uma vida correta, as pessoas perceberão em nós o temor de Deus. Quando nós tememos a Deus, o próprio temor a Deus nos afastará do mal. E devemos ensinar aos outros o temor a Deus. O temor a Deus é uma atitude que deveríamos manter com constância, fazer disso um estilo de vida. Como eu me referi à ideia de você pensar em Deus, você refletir sobre aquilo que eu estou fazendo diante de Deus. Não existe nada que nós façamos que seja ausente da presença de Deus. Quem teme a Deus tem vários pontos de vantagem, porque ele vai seguir os princípios, o ensinamento da palavra e cumprirá os mandamentos do Senhor. Os ímpios não sabem o que é temer a Deus. E nós demonstramos nosso temor a Deus ao dar aos nossos semelhantes uma razão para a nossa esperança. Pedro nos diz que devemos falar daquilo que cremos com temor diante de Deus. O temor do Senhor não tolera o pecado, por isso não lhe faz concessões. Joy Dawson novamente. A natureza divina tem repulsa pela transgressão. Portanto, se quisermos obedecer a este mandamento, o mandamento de temer a Deus, é de vital importância que compreendamos o que significa detestar o pecado, odiar o pecado, até mesmo a pequena mancha na roupa da santidade. O temor do Senhor deve primeiro gerar em nós a mesma atitude que Deus tem para com o pecado, que é a aversão, e o temor deve achar-se estritamente ligado a uma vida de obediência, e por fim o temor do Senhor se evidencia em nossa vida através de uma obediência total, imediata e cheia de alegria. A obediência bíblica é assim, menos que isso. Joy Dawson diz que é desobediência. Agora, Joy Dawson também alista uma série de benefícios. Vimos o que é o temor do Senhor, aqui está relacionado. E agora vamos ver, aquele que teme ao Senhor, que benefícios ele tem? Joy Dawson diz, Deus nos constitui família, referindo-se àquelas mulheres que temeram o Senhor, no caso de Moisés. É uma prevenção contra o pecado. Por temermos a Deus, não quereremos pecar contra Deus. Bênção sobre nós, nossos filhos, também esposa, sobre toda a família. O Salmo 128 diz que o Senhor abençoará grandemente aquele que o teme. Longevidade. Quer viver bom tempo? Viver uma grande quantidade de anos? Aí está um segredo, temor do Senhor. A preservação da vida. Seremos bem-sucedidos. Teremos libertação e proteção. Adquiriremos respeito dos outros, as outras pessoas perceberão que tememos ao Senhor e nos respeitarão por isso. Teremos autoridade e receberemos a orientação do Senhor. O Salmo 25,
celebra o temor do Senhor dizendo que Deus instrui aqueles que o temem. Também vamos gozar da intimidade do Senhor. O Salmo 25 também diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Esses receberão a revelação da verdade. Deus lhes fará conhecer os seus segredos. Usufruiremos a bondade do Senhor e estaremos sob o seu olhar protetor. Nossas necessidades serão supridas. O Senhor supre a necessidade daqueles que o temem. Teremos uma herança prometida por Deus. Teremos a misericórdia de Deus constantemente sobre nós. E receberemos o sustento de Deus para a vida. Também receberemos sabedoria. Como eu disse, a sabedoria ela é uma espécie de uma dádiva, uma recompensa para uma vida de temor ao Senhor. E teremos a companhia daqueles que temem ao Senhor. E como é bom a gente estar junto de pessoas que temem ao Senhor, porque eles também querem viver uma vida de santidade. Eles também estão se afastando do mal e é um prazer viver com pessoas com esta índole. Deus cumprirá os nossos desejos. O Senhor se agradará de nós e nos concederá saúde e refrigério. Coisas tremendas isso aqui, não é? São bênçãos de Deus quando nós tememos ao Senhor. Deus se torna para aquele que o temem um forte amparo e refúgio. E nós adquirimos, com o passar do tempo, na medida que fomos crescendo nesta arte de temer ao Senhor, nós vamos adquirir uma capacidade de evitar o mal, nós vamos nos antecipar. O mal estará vindo longe, nós já o perceberemos e dele vamos desviar, porque a gente já sabe as consequências do pecado. Teremos satisfação, alegria, né? Riquezas, honra e vida são prometidas àqueles que temem ao Senhor. Sair ileso no dia mau. Todos nós passamos por dias maus e aqui a promessa do Senhor é que Ele livrará e dará libertação plena àqueles que o temem. Nunca nos apartaremos de Deus. Aqueles que temem ao Senhor terão a comunhão contínua com Deus, pois Deus se agrada deles. E aqui uma promessa tremenda, né? O nosso nome será gravado num memorial perante Deus. Não é a gente vai ganhar uma avenida na cidade com o nosso nome, isso pode ser bom. Não é que vai haver um edifício com uma placa na frente onde o nosso nome estará ali. Não, o nosso nome gravado num memorial perante Deus. Não há honra maior do que esta, que ser honrado pelo próprio Deus. Refletimos sobre o que é temer a Deus. E a pergunta é, você sabe temer a Deus? Você já aprendeu, já levou isso a sério? Porque às vezes o que nos falta não é desejo de louvar, de agradecer, de dar graças ao Senhor. Às vezes o que nos falta realmente é temor de Deus. E isso é muito grave, muito sério. Eu não posso achar que eu poderei chegar a um ponto em que eu posso dizer eu amo a Deus se eu não aprendi a primeiramente temê-lo. Deus, encha o meu coração de genuíno temor do Senhor. Que eu aprenda cada dia mais a evitar o mal e a pegar-me a Ti de modo que os meus dias sejam marcados por temor e intimidade contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida.